seguinte, ó. Como é que ocorre ela? Samantha, é o seguinte. A gente vai ter uma ligação dupla, tá? Um alceno. Tô pegando um alceno pequeno aqui, tá? Para ficar fácil o meu desenho. Então é um alceno. E aí a gente reage com H2, tá? Gás hidrogênio. Então esta reação, uma reação de adição, tá? Conhecida no caso como hidrogenação catalítica. Tá certo? Por que hidrogenação? Por causa desse cara aqui, ó, gás hidrogênio, tá? E por que catalítica? Porque a gente vai usar um catalisador para isso. Qual que é o catalisador? O metal platina. Geralmente ele mistura a platina com alguma outra coisa, carbono, tal, enfim, mistura com uma outra coisa, outros metais, tá? Mas a platina é bem famosa. Temos outras reações de adição? Claro que temos, né? Aqui eu estou mostrando uma delas, que é pela adição com hidrogênio. Depois a gente tem a cloração, a bromação, tá? Com Cl2, Br2, com HCl, com água, adição de... Enfim, tem várias adições, várias e várias. O que vai mudando, né? Catalisadores vão mudando, tá? As condições para a reação vai mudando também. Então, bastante atenção lá na parte de reações orgânicas, que, ao meu ver, é a parte mais difícil da química. Né? As partes mais difíceis da química eu acho que é reações orgânicas, equilíbrio e eletroquímica. Tá? Eu gosto bastante de equilíbrio e eletroquímica, gosto também de reações, mas eu sinto que a galera acaba pecando muito nesse momento, porque realmente, né, traz junto vários conceitos que a gente já viu. Por exemplo, em equilíbrio químico não tem como deixar para trás cinética. Tá? Toda hora a gente vai estar falando de velocidade de reação, e aumenta a velocidade, desloca para um lado, desloca para o outro. Por que desloca para um lado, por que desloca para o outro? Tem a ver com velocidade, lei cinética. Tá? Então está relacionado. Claro que soluções, né, tá implícito, não tem como. Né? Então se você não consegue, né, olhar para a concentração, falando, que concentração molar, beleza, eu consigo traduzir isso para outra coisa, às vezes dá uma pane aí. Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas vamos lá. O que acontece? A gente tem aqui, ó, uma ligação sigma e uma ligação pi, não é? Por causa da dupla. Então o que vai acontecer? Vai ter um rompimento da ligação pi, que é a da dupla, né? Então, ó, basicamente acontece isso. O meu CH2, ele é absorvido, no metal, na platina. Então a gente vai ter aqui, ó, o metal, tá bom? Que é a platina. Então quando ele é absorvido, é como se ele sentasse no metal. Os carbonos, ele começa meio que a interagir com esse metal e diminui aí enfraquece a ligação π. A mesma coisa ocorre, tá, com o H2. Então vou colocar o H2 aqui, ó. A mesma coisa ocorre com o H2. Por quê? Porque o H2 começa a interagir com o metal e a ligação daí começa a ser enfraquecida. O que vai acontecer, pessoal? Né? Esta ligação π aqui, ó, vai ser quebrada, tá? Vai ser quebrada e ela vai se ligar aonde? Aqui, ó, no hidrogênio. Quando isso ocorre, você tem uma ligação carbono-hidrogênio e aqui, por fim, já quebra. Já quebra a ligação hidrogênio-hidrogênio. O outro carbono que está precisando, então é como se estivesse saindo, né? Então vai saindo, ó. A gente arrancou o hidrogênio. Aí eu tenho aqui agora CH3, né? E aí o outro carbono, com o hidrogênio está querendo o elétron, o que vai acontecer? Ele vai capturar. Claro que isso vai aproximando, basicamente é isso, tá? E aí a gente acaba ligando o hidrogênio com esse carbono, formando então, né, no caso aqui, um etano. A gente sumiu com a ligação dupla. Adicionou quem? 2 hidrogênios, um em cada hidrogênio, um em cada carbono, perdão. Então como se fizesse isso aqui, ó, quebrasse uma das ligações e aí entra hidrogênio e hidrogênio, que era do H2.
É isso que a gente vai fazer. Aí você pega lá um ácido graxo grande. Os óleos, por exemplo, né, são ácidos graxos que contêm insaturações. Então ele contém duplas, né? Então, ó, tá assim mais ou menos, ó. Quando contém dupla, o que a gente tem que lembrar? Lembrar, né? Que o carbono da dupla, ele é triangular, não é? Ele é triangular. Opa! Então, colocando um ácido graxo, que é o C-OH na ponta, e aí eu tenho o carbono que ele é sp2, esse carbono aqui, ó. Ele é sp2. E esse também é sp2. Quando ele é sp2, a geometria em cima dele é triangular, ó. Em cima desse carbono. No outro também. Vou até pintar de outra cor, tá? Vou até pintar de azul. Aqui, ó. Ele é triangular também. E aí, claro que você tem que ser a isomeria cis, que tem a cis e trans, né? Lembra disso aí? Um pouco da orgânica. Estou trazendo um pouquinho, mas vocês dão conta, né? Quando é trans, aí a gente tem a tal da gordura trans, tá? Mas quando é cis, ela é toda torta. E aí você diminui a interação, fica mais difícil das moléculas interagirem entre elas. Por isso que aí você vai ter mais mobilidade entre essas moléculas grandes, e aí você tem os líquidos, os óleos, né? Aí o que a gente faz? A gente quebra. Agora deixa eu apagar tudo isso aqui, senão vai ficar difícil de eu explicar. A gente quebra esta ligação dupla. A gente quebra essa ligação dupla aqui, ó. Deixa eu apagar rapidão. Adicionando H2. Então, ó, quebra-se essa ligação dupla e entra o que aqui nesse carbono? 2 hidrogênios. Só que agora o carbono passa a ser o quê? sp3, tetraédrico. Claro que a estrutura não vai ficar mais assim. A estrutura começa a ficar mais linear. Aí você tem isso aqui, ó. Blá, 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 e vai indo, C dupla O, OH. Você vai deixando cada vez mais a estrutura linear, você aumenta a área de interação. Aumentando a área de interação, o que vai acontecendo agora? A substância vai ficando cada vez mais difícil de movimentar, cada vez mais pastosa. Mais, né, a gente pega lá mais viscoso, melhor dizendo, mais viscoso, 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 até começar a ficar aquele aspecto igual uma graxa, por exemplo, igual a margarina. Né, aquele aspecto mais pastoso mesmo agora, tá bom? Então seria esta a ideia. E aí para fazer isso aqui acontecer de maneira rápida, é necessária a platina. Senão, você demora uma eternidade. Então imagine isso para a indústria. Por isso que há um investimento muito grande em catalisadores na indústria. Então reações, imagina só, você tem essa reação, ela demora 1 hora para acontecer, vamos supor. Aí você desenvolve um catalisador e a reação ocorre em 10 minutos. Poxa, a produção vai aumentar 10 vezes, cara. Você vai ter 10 vezes, né, o produto formado em um dia, 10 vezes a mais, produto formado em um dia. Claro que aí você vai colocar mais no mercado, vai poder vender mais quantidades, vai entregar mais rápido. Claro, tem o produto, pronto, entrega, enfim, tem tudo isso aí. Para uma indústria isso é extremamente importante. A gente não pode olhar só para a reação em si, tem que olhar para o todo da indústria. Então isso é importante. Você vai fazer uma engenharia química, por exemplo, isso aqui é uma parte extremamente importante. Você vai entrar na indústria, se for para a área de desenvolvimento aí, né, das reações, que está obtendo produto, enfim, você vai ficar atento em relação a isso, tá bom? Vamos lá, continuar agora? Poxa, agora que eu vi o horário, 5h24. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar uns exercícios de cinética, melhor, vamos nem começar. Porque senão vai ficar perdido, vou ter que voltar na aula passada, na aula que vem eu vou ter que voltar na aula anterior, então não vai valer a pena. Vamos pegar alguns exercícios aqui, os exercícios são bem de boa, tranquilaço, gente, dá pra gente resolver de boíssimo aqui. Vocês vão ver que exercício de cinética, cara, é o mais fácil do mundo. Tô exagerando um pouco, mas é pra deixar vocês animados mesmo. Ó, não sei se vai dar pra vocês lerem aí, tá? Mas eu vou lendo com vocês e a gente vai vendo. Ó, esse exercício aqui, exercício da FUVEST, tá?
Bem facinho, para vocês verem, né? Porque às vezes a gente tem, a gente só estuda aqui da UEM e tal, não tem problema. Né? Pra gente pegar de outros vestibulares. Inclusive aqui eu coloquei alguns de outros vestibulares aí. E esse primeiro é da FUVEST. E ele é aberto. Ele diz o seguinte: dada a seguinte equação, reagentes formando complexo ativado, na verdade a gente tem a sequência, ó. Reagente, complexo ativado, produto, mais calor. Aí ele pede, represente em um gráfico entalpia em ordenada e caminho da reação em abscissa. Os níveis das entalpias, de reagentes, complexo ativado e produtos. Cara, que exercício de boa. Olha lá, vamos lá. Coloca o gráfico, só para a gente representar isso. Bem simples esse exercício. Coloca o gráfico. A gente vai colocar então, na abscissa ele pede para você colocar o caminho da reação. Então, ó, reação aqui, tá? E na ordenada, entalpia. Claro que a gente sabe que a gente parte do reagente, forma o produto. Reparem que eu tenho, além do produto formado, também eu tenho calor. Isso me mostra que eu tenho uma reação, estou falando de uma reação exotérmica. Se a reação é exotérmica, a entalpia do meu produto ela é menor que a do meu reagente. Então tá lá, ó, entalpia do meu reagente, entalpia do meu produto. Isso já me mostra que o ΔH ele é menor do que zero, ou seja, exotérmico. Beleza. Só que antes a gente ligar direto os dois, a gente tem um complexo ativado. A gente sabe que acontece isso aqui, ó, na reação. Tem aquela barreira para ser vencida. E aqui no topo dessa barreira é o que a gente chama de complexo ativado. Então eu tenho entalpia do meu reagente, uma certa energia de ativação, chegamos ao complexo ativado, que é o momento onde a quebra das ligações e forma novas ligações, e aí, portanto, a formação do meu produto, tá? Ele não pede valores nem nada, mas esse é o gráfico. Olha como é fácil de montar. Exercício lá da FUVEST. Então, não pode ter medo não, tá certo? Um outro exercício aqui bem simplesinho, tá? Não, esse eu vou pular, esse está muito fácil. Esse é muito fácil, vamos pegar um pouquinho mais... Eu quero pegar aqueles... Depois a gente vai voltando nesse se sobrar tempo, tá? Eu quero esse aqui. Esse aqui é legal, fácil, mas muita gente às vezes se complica à toa. Quer ver, ó? Vamos lá. É de lei cinética. Não sei se vocês estão enxergando, né? Mas eu vou lendo e aí a gente vai colocando os dados aqui. Ele me dá uma reação. Reação é A2 mais 3B2 formando 2AB3. Certo? Então ele diz que essa reação está se processando em um recipiente fechado e em condições tais que a velocidade obedece à equação. Poxa, ele me deu a equação, olha que baba. Velocidade é igual a K vezes a concentração de A2 elevado a 1 vezes a concentração de B2 elevado ao cubo. Então essa reação eu já sei, eu vou complementar aqui com vocês, que ela é uma reação elementar. Por que ela é elementar? Porque ela ocorre numa única etapa. Tanto que ele tirou a lei cinética dela mesmo. Olha, reagente elevado ao seu próprio coeficiente. Vou colocar aqui, ó, 3 de vermelho e 1 também de vermelho, tá bom? Que é os coeficientes estequiométricos. Beleza. Aí ele diz, duplicando-se as concentrações molares de A e de B e permanecendo todas as demais condições constantes, iremos notar que a velocidade da reação permanece constante, duplica, fica 4 vezes maior, blá 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 blá. E aí, galera, olha o que ele diz. Ele diz que a gente vai duplicar as concentrações de A2 e duplicar as concentrações de B2. O que vai acontecer com a minha velocidade? Quantas vezes vai aumentar? Pessoal, o que a gente lê? Que velocidade é diretamente proporcional à concentração. Então, se eu dobro
2 elevado a 1, continua 2. Dobra a velocidade, certo? Velocidade é diretamente proporcional ao cubo da concentração de B2. Se eu dobro, a velocidade não dobra. A velocidade é 2 elevado ao cubo. Então 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Octuplica, sei lá se é assim que fala, a velocidade. Certo? Então, ó, o que a gente tem que perceber? Que isso aqui vai aumentar 2 vezes. E isso aqui vai fazer com que a velocidade aumente 8 vezes. Como a gente está multiplicando os dois, 2 vezes 8, 16. Então a minha velocidade ela vai aumentar 16 vezes. Essa é a resposta. Ficando então a letra D como resposta aí. Tudo bem? Mas é fácil, viu? Fácil. Agora chegamos em um aqui. Esse é, vamos fazer o outro, por enquanto, tá? Só mais um. Opa, mais uns dois aí, tá? Ele me dá algumas reações, na verdade ele me dá uma reação, NO2 mais CO formando CO2 e NO, e ele fala que essa reação ocorre em 2 etapas. Então a reação que ele dá inicialmente é uma reação não elementar, e ele te mostra as reações intermediárias. E as reações intermediárias são elementares. E ele te fala qual que é a lenta, qual que é a rápida. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Então tá assim, ó. Primeira etapa. A reação NO2 mais NO2, seria 2NO2, né? Formando NO mais NO3. Na sequência, ele diz que essa etapa é lenta ainda, ó. Na sequência, na segunda etapa, o NO3 vai reagir com CO, formando CO2 mais NO2. Se eu somar essas duas equações, a gente vai chegar na equação global, que é o que ele falou no início. Ó, reparem só. Eu tenho um NO aqui, um NO aqui. Vou cortar, tá bom? Tenho quem? NO3 com NO3, corto. Beleza. Então vai me sobrar quem? NO2 mais CO, formando NO mais CO2, que é a etapa global que ele falou no início. Inclusive eu não coloquei, né, mas essa seria a etapa rápida. Isso. Tá certo? E aí ele pede a lei cinética. Olha que fácil. Lei cinética, para esse tipo de exemplo, você sempre vai pegar a etapa elementar, que é uma dessas duas, tá? Só que você vai escolher sempre a etapa lenta. Professor, ele sempre vai me informar? Sempre vai te informar. Se ele não te informar, não tem como você saber qual que é. Aí ele tem que te dar os dados experimentais para você fazer análise nos dados, que é aquela outra parte assim que a gente fez. Tá bom? Então é por aí que a gente vai analisando. Então eu vou pegar a lenta, que é essa daqui, ó, a primeira. Então eu vou fazer o seguinte, velocidade é igual a uma constante K. Lembrando que a constante depende das condições, como temperatura, por exemplo. Inclusive, esse K vai ser, né, uma coisa importante em equilíbrio químico, para a gente explicar o Kc, por exemplo, em equilíbrio químico. E o porquê o Kc ele só altera com a temperatura. Tá? E eu vou falar disso aí depois, por isso que é importante a gente ter uma noção de cinética boa. Concentração dos reagentes, quem que é? NO2, perdão. Elevado a quanto, galera? Você vai ter que elevar quanto aí? Reparem que você tem quantos NOs aqui, ó. Esquece que você cortou, tá? Esquece que você cortou. Você cortou para formar a equação global. Enquanto que você, né, você está analisando essa equação aqui, ó. Agora. Quantos NOs você tem? Tem 2, né? Tá somando, então é a mesma coisa que eu ter escrito isso aqui, ó, 2NO2. Então qual que é o coeficiente estequiométrico do NO2? É 2, então eu elevo a 2. Pronto.
Velocidade é uma constante K vezes a concentração de NO2 elevado ao quadrado. A resposta certa seria A. Tá? A de amor pela química. Gostou? Beleza? Fácil, não? Acho que já teve mais um, né? Só mais um, só mais um. Olha, essa é baba, hein? Babíssima. Tá? Ele me dá alguns dados. Então eu vou apagar aqui rapidão. E a gente termina e descansa um pouquinho. E se prepara para a semana que vem que começa equilíbrio químico. Então ali me dá uma reação 2H2. Deixa eu pegar aqui que é mais fácil. Mais 2NO formando N2 mais 2H2O. E aí ele me dá alguns experimentos. Então, ó, experimento 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou ter as concentrações de H2, que serão 0,1, 0,2, 0,1, 0,3 e 0,1. Concentração de NO. 0,1, 0,1, 0,2, 0,1, 0,3. E velocidade, que ele me está dando em consideração mol por litro, está me dando como unidade mol por litro segundo. Aqui está 0,1, 0,2, 0,4, 0,3 e 0,9. Tá? Jeito bem simplesinho da gente analisar aí, tá bom? Vamos só passar um traço aqui para não ficar confuso os dados. O que a gente faz, galera? Eu sei que velocidade é igual a uma constante K vezes a concentração dos reagentes. Quem que é os reagentes? H2 vezes NO. Pô, professor, posso elevar o coeficiente estequiométrico? Não. Não, por que não? Porque ele te deu os dados. Faz análise. Ah, pode ser que dê 2 elevado ao quadrado elevado ao quadrado? Pode ser que sim. Mas não é 100% de certeza. Então tá errado do jeito que você não pode fazer desse jeito. Porque ele não te fala que se a reação é ou não elementar. Se ele falar que é elementar, você eleva os coeficientes. Se ele falar que é não elementar, faz análise. Se ele não falar nada, faz análise. Beleza? Não vai me errar de bobeira. Então o que você faz? Escolhe 2 experimentos. Qualquer um que você quiser, que você achar bonito aí. Então eu vou escolher o 1 e o 2 para ficar fácil. O que acontece com a concentração de H2? Não dobra? O que acontece com a concentração de NO? Constante. É isso que eu quero. O que aconteceu com a velocidade? Dobrou. Se dobrou a concentração, dobrou a velocidade, isso me mostra então que é elevado a 1. Achou que eu ia falar quadrado, né? Só para vocês terem uma ideia. Do experimento 1 para o experimento 4, quantas vezes aumentou? Não é 3 vezes? De 0,1 foi para 0,3? O que aconteceu com a concentração de NO? Constante. E o que aconteceu com a velocidade? Triplicou. De 0,1 foi para 0,3. Reparem que é o mesmo. Se triplicou a concentração, triplicou a velocidade. Por isso que a gente diz que velocidade é diretamente proporcional à concentração. Por isso que é elevado a 1. Tá bom? Vamos fazer o outro agora. Vou trocar aqui a cor. Escolhe 2 experimentos. Escolhe 2 experimentos que não altera H2. Então, ó, do 1 para o 3 não altera. Constante, né? E do 1 para o 3, para o NO, dobra. O que aconteceu com a velocidade? Aumentou 4 vezes. Se dobra a concentração, quadruplica a velocidade, então NO2 é elevado ao quadrado. Se eu dobro 2 elevado ao quadrado, ao 2, 4. 4 vezes a velocidade. Quer ver em outro momento? Vamos procurar aqui. O 1 com 5, ó, constante, 1 com 5 triplica. Quantas vezes aumenta? 9 vezes. Não é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado? 3 elevado ao quadrado não dá 9? Então é isso, ó. Tripliquei esse valor, essa concentração, elevado ao quadrado, aumentou 9 vezes a minha velocidade. É isso que eu tenho que ter informação, ó. Por isso que é elevado ao quadrado. Tá bom? Essa
Essa parte eu acho que mais chatinha de fazer essa análise, mas não é difícil, ó. Dá pra ver que não é bicho de sete cabeças também não. Beleza? Galera, deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Né? Agradecer a presença de vocês. Tá? Semana que vem a gente começa equilíbrio químico então. Essa partezinha que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que é bem interessante também. Tá certo? Galera, um grande abraço. Valeu aí, tá bom? E qualquer coisa, pode mandar mensagem e eu vou mandar os slides no grupo lá. Beleza? Falou, grande abraço. Até mais.